jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo manso e suave, Jesus convidando, chama por ti, por mim. Eis que Ele à porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Graça e paz, meus amados irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, do verso 11 ao verso 18. As Escrituras dizem assim: Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos
também vós. Não vos ponham em julgo desigual com os incrédulos, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém. Nós vamos orar e vamos louvar a Deus com o hino do Inário Novo Cântico e voltamos para a reflexão na palavra do Senhor. Ó amado Deus, olhamos para as circunstâncias, Senhor, do tempo que tem envolvido o teu povo e vemos que os desafios sempre foram muito grandes, têm sido muito grandes. E nós, o teu povo, os enfrentaremos, Senhor, até o final da nossa vida ou a volta de Cristo. Sabemos também que nunca estaremos abandonados pelo Senhor. Nunca estaremos abandonados ao léu, Senhor, das situações e circunstâncias que trazem tantas lutas a nós. O Senhor sempre será o nosso conforto, sempre será a nossa força renovada, sempre será o cuidado que precisamos. Obrigado por isso, Senhor. E nos dê da tua iluminação na reflexão da tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Vamos para esse rápido intervalo e já voltamos. Do seu benfeitor, vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus.
A nossa vida, ela sempre foi cheia de escolhas. Nós estamos envolvidos em escolhas o tempo todo. Desde o momento que nós nascemos, mesmo que não seja com a mesma força racional que nós temos quando já somos maiores, quando chegamos à fase adulta, mas já o bebê, ele já começa a fazer escolhas. Às vezes nos falta a propriedade para dizermos exatamente como são essas escolhas nesse período do início da vida, mas o seguro é que não há como vivermos longe das escolhas em nossa vida. Nós temos estudado as cartas de Paulo aos Coríntios e nós observamos que a vida daqueles nossos irmãos, de maneira muito clara, envolve situações assim. A relação das escolhas. Eles estão vivendo situações em que as escolhas estão diante deles. E o que nós vamos estudar hoje vai nos mostrar isso. A maturidade da igreja. Essa é a relação que nós encontramos em Paulo, tratando dos problemas que a igreja de Corinto vivia. Uma igreja cheia de dificuldades, uma igreja cheia de problemas. E, afinal de contas, igreja com problema, onde não as existem. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a questão da maturidade, a questão da santidade. E a maturidade e a vida santa implica simplesmente em uma relação de separação e de escolha. E essa separação de escolha, ela diz respeito a deixarmos de lado aquilo que desagrada a Deus, o pecado, e a nos aproximarmos mais e mais do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Os textos que servem de base para o nosso estudo estão em 2 Coríntios, capítulo 6, do verso 13 ao 18. Eu fiz a leitura do verso 11 até o 18 e capítulo 7, do verso 1 ao verso 16. E em 2016, meus irmãos, a saga dos estúdios Marvel continuou. Para quem gosta dos quadrinhos, para quem é do tempo das histórias em quadrinho, dos super-heróis que hoje estão aí nas telas, ainda ali aparecendo de uma maneira comparado com o que temos hoje, com pouca qualidade gráfica, com uma qualidade bem abaixo do que nós estamos acostumados a ver hoje. Mas era o que se tinha de melhor para a época, que era o que se tinha de melhor para o tempo. E eu me lembro de histórias, historinhas, né? Como a do Homem de Ferro, a do Capitão América, os Marvel, que são aqueles daquele tempo, né? Aquilo que para os nascidos mais recentes veem e conheceram pelo cinema, nós conhecíamos pelos quadrinhos antigos. E em 2016, a Marvel lançou um filme que chamou a atenção dentro da série Os Vingadores. Tratava-se de Capitão América, Guerra Civil. Diferente dos outros filmes que a Marvel lançou, os outros filmes eles envolviam sempre os Vingadores reunidos contra um inimigo que ameaçava a Terra ou coisas desse tipo. Não é a ficção, as fantasias aí. E em Capitão América, Guerra Civil, acontece algo diferente. O problema que surge não vinha de fora e eles teriam que se reunir e se juntar contra esse problema. Mas o problema surge dentro. E dentro do próprio grupo chamado de Os Vingadores, havia uma separação.
Capitão América e Homem de Ferro. E ali, meus irmãos, os grupos eles se apresentam divididos, lutando um contra o outro, o que fez com que os grandes fãs dos quadrinhos, agora do cinema, se vissem divididos. Afinal de contas, de que lado fica o sentimento, o coração ou a torcida? Do lado do Capitão América ou do lado do Homem de Ferro? Irmãos, ficção, cinema, imaginação daqueles que têm escrito as histórias, imaginação daqueles que têm jogado a ficção científica no meio da realidade que nós estamos vivendo. Diferente de tudo isso, pura ficção, pura fantasia, nós temos, meus irmãos, uma igreja que teve que fazer uma escolha e que não estava restrita ou limitada aos entretenimentos, não estava agora limitada à ficção, uma grande realidade, e uma realidade que envolvia decisão com efeitos que atingiriam a própria eternidade. Quando o apóstolo Paulo ele é informado do que estava acontecendo dentro da igreja, ele é informado de que havia dentro da igreja uma divisão muito grande. E essa divisão era uma divisão interna, e uma divisão interna que estava fazendo com que um grupo estivesse do lado de Paulo e dos apóstolos e outro grupo atrás de mestres que surgiram dentro da igreja e que estavam desviando a comunidade da fé da verdade do Santo Evangelho. Meus irmãos, olhando para nós, uma pergunta, contemporaneamente, como é que está a nossa situação diante das escolhas que temos feito? Ela está do lado do verdadeiro ensino do Senhor Jesus, ela está do lado de falsos mestres, ela está do lado de um coração voltado ao Senhor, ou o lado que envolve o nosso próprio coração, que é enganoso. Quando Paulo chega, pela primeira vez com o Evangelho naquela cidade, muitas pessoas tiveram a sua vida transformada, muitas pessoas se renderam a Cristo, muitas pessoas buscaram o seu perdão, muitas pessoas abraçaram a grande promessa de uma comunhão inseparável com o Deus Todo-Poderoso, que é o que nós chamamos de vida eterna. Atos 1,18 diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O apóstolo Paulo fez isso, e quando ele fez isso, meus irmãos, chegando naquela comunidade, vidas foram transformadas. Só que não demorou muito tempo, meus irmãos, para as coisas começarem a tomar um rumo diferente ali dentro. O início da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que havia dentro daquela igreja partidarismo. Havia divisão, havia facção lá dentro. Isso se caracterizou pela preferência por liderança. Que era adepto de Apolo, outro de Cefas, outros, com certeza, partidários de Paulo, outros, aqueles que se diziam mais espirituais do que os outros, seguidores de Cristo, mas causando divisão. Isso fez com que os grupinhos se formassem, aquilo que a gente hoje chama de panelinha, E se concentraram essas panelinhas em torno do pensamento, da ideia ou da preferência com relação a esses líderes, E cada grupo seguia orgulhosamente a sua maneira de pensar ou a sua preferência. Meus irmãos, não há dúvida alguma, nós já estudamos isso, que esses líderes que surgiram dentro da igreja,
eles se apresentaram de maneira muito mais persuasiva e atraente do que foi o apóstolo Paulo, do que foram os demais apóstolos, do que foram os outros que foram enviados por Paulo, pelos apóstolos, aqueles que deram sequência ao trabalho ministerial que os apóstolos haviam iniciado logo após a ascensão de Cristo Jesus e terem recebido o Espírito Santo quando estavam em Jerusalém. Eram pessoas que atraíam, eram pessoas, meus irmãos, com palavra fácil, com jeito agradável e que, afinal de contas, traziam mensagens que agradavam as pessoas que queriam ouvir. Um discurso moldado ao coração, aos anseios e ao ouvido daquelas pessoas, né? Isso atendia plenamente a expectativa deles. Pessoas, meus irmãos, persuasivas, pessoas de palavra fácil, pessoas que conseguiam cativar os ouvintes. E esse cativar fazia com que as pessoas se sujeitassem a eles. Para algumas pessoas ali dentro, com certeza, Paulo, os demais apóstolos, os companheiros de Paulo, eles não eram muito atraentes, não pareciam muito de uma atração tão grande, né? Alguns até consideraram Paulo louco. O capítulo 2 do verso e o verso 1 da segunda carta, que já lemos anteriormente, ele nos fala sobre isso. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. O que Paulo dizia não era, meus irmãos, como a gente diz hoje, de dar ibope, não. E Paulo diz, o evangelho é loucura para os que se perdem. Mas para nós, os salvos, é o poder de Deus. A pregação de Paulo, para eles, para muitos, meus irmãos, se tornou uma coisa louca. Sem sentido, sem coerência. Uma palavra que não encontrava, que não trazia nexo segundo o pensamento religioso herdado por eles do judaísmo, ou então o pensamento moldado da filosofia grega, que queria entender tudo pela razão. E então, a salvação vindo através da morte na cruz, através da cruz, para os judeus era um escândalo, para os gentios que tinham uma cultura grega arraigada, era uma loucura. Irmãos, Paulo nunca fez rodeio. Ele usou estratégias, sim, mas ele chegava direto ao ponto que ele queria tratar. A igreja de Corinto estava vivendo um sério problema quanto à escolha dos relacionamentos que eles tinham entre eles dentro dessas preferências. E muitas pessoas haviam se afastado dos ensinos do Evangelho, distanciaram-se dele. E naturalmente isso aconteceu porque eles estavam se aproximando dos falsos ensinos que estavam borbulhando, estavam fervilhando dentro da igreja. Então, quanto mais eles se aproximavam desses falsos mestres, mais eles se distanciavam da verdade do Evangelho. A grande falha, ela não estava em Paulo, não estava nos apóstolos, não estava nos seus líderes anteriores, estava na igreja. A igreja, meus irmãos, através daqueles irmãos que ali estavam, eles fizeram uma opção. E fizeram uma opção por aqueles novos líderes que estavam surgindo dentro da igreja. Pessoas que, sem dúvida nenhuma, podemos dizer que eram pessoas ímpias, pessoas incrédulas. E eles fizeram opção por essas pessoas. Paulo, sem muito rodeio, ele vem alertando a igreja com relação ao perigo que existe na associação com essas pessoas. Ele faz isso por amor à igreja. O capítulo 6 nos fala sobre isso, do afeto de Paulo,
do amor de Paulo por aquela comunidade. Vejam, ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós, alarguem-se também dentro da compreensão da verdade. Eles deveriam escolher um lado. Em quem deviam confiar? Confiar em Paulo, nos ensinos apostólicos, ou confiar nos novos ensinos? O apóstolo Paulo, ele é afetuoso, meus irmãos. Ele é carinhoso. E ele apela aos coríntios, aqui no verso 13, para que eles agissem da mesma maneira, com o mesmo amor. Eles deviam estar abertos ao zelo, ao cuidado pastoral que genuinamente estava chegando até eles. Vamos lembrar que a Bíblia diz que Paulo chegou até a igreja com vara, ele chegou à igreja com chicote. Mesmo que essa vara e chicote não parecesse um ato de amor, não há dúvida nenhuma que era um ato de amor. E Paulo então os leva a pensar, afinal de contas, em que lado eles deveriam ficar? Em quem eles deveriam confiar? Ele afetuosamente ele se dirige àqueles crentes que deveriam, da mesma forma, responder com afeto, meus irmãos, a ele. Eles deveriam estar abertos a esse zelo, a esse cuidado pastoral que Paulo tinha autenticamente por cada um deles. Paulo os amava, meus irmãos. Paulo os chama de filhos. É evidente, ele está chamando-os de filho na relação de ter gerado a cada um deles, através do seu ministério, pessoas agora fiéis a Deus. Deus, ele não converteu absolutamente ninguém, mas espiritualmente ele apaterna cada um deles. E ele faz isso, meus irmãos, de maneira firme, mas sem a menor intenção de humilhar absolutamente nenhum deles. Ao contrário, né? Paulo, ele os chama de filhos, ele os trata com profundo amor, com um zelo impressionante. Os trata paternalmente mesmo. Veja, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Não era o que ele tinha por intenção. Pelo contrário, ele faz isso para os admoestar como a filhos amados. É assim que Paulo entra e vai tratar aquela igreja, porque ele ama. A sua intenção era de ver aquela comunidade tomando o caminho que deveriam tomar, o caminho da verdade, o caminho do Senhor. Eles estavam na direção de um relacionamento muito perigoso, meus irmãos. Olha o que ele diz. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Vamos entender bem o que Paulo está dizendo aqui. O contexto aqui, ele é bem definido, ele é bem claro. O contexto aqui envolve a relação com os falsos mestres. Ele não está tratando de isolamento social no que diz respeito a uma separação total com as pessoas que são os descrentes. Afinal de contas, meus irmãos, os crentes precisam do povo de Deus para receberem a luz do Evangelho sobre eles. Paulo, ele esclarece o sentido do que ele está tratando aqui na sua primeira carta. Diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me
com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, coice tal, nem ainda comais. Paulo, ele não quer que nós vamos isolados, meus irmãos, não é isso que ele está dizendo, o isolamento da vida social. Ele está mostrando que essas pessoas precisam da única fonte de luz que é conhecida, que é o Evangelho, e só a igreja, o povo de Deus, tem essa luz a apresentar a eles. O problema não está com os incrédulos sem Deus. O problema de Paulo está com os incrédulos de dentro da igreja que se diziam crentes. Ele diz, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, por impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Comer aqui significa ter comunhão, ter associação, ter conivência com eles. É uma advertência contra a permissão de que os incrédulos, ou seja, aqueles falsos mestres, estivessem tendo dentro da igreja uma participação, uma atuação que fosse incisiva, de liderança, que tomassem posição ali dentro. Por que razão? Por que isso não deveria acontecer? Porque não existe, meus irmãos, um denominador comum entre as partes. Né? Voltando lá para a matemática, né? O divisor igual, né? Ele não existia. Não vos ponhais julgo desigual com os incrédulos, porque, porquanto que sociedade pode haver entre o justo e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Paulo explica, meus irmãos, o porquê ele diz que essa associação ela não deve acontecer. Olhem essa citação do autor do periódico. Os cristãos são tão distantes dos incrédulos em assuntos espirituais que não existe base para uma parceria no ministério espiritual. Não há como aquele que está fechado para Deus caminhar com aquele que está aberto para o Senhor. Um cristão que procura associação com o incrédulo para realizar a obra de Deus pensar na situação de um lobo dividindo o mesmo espaço com uma ovelha. Não vai dar certo. E por que não? Né? Porque aquela ovelhinha vai ser um belo do banquete para o lobo. Eles têm naturezas distintas. Não dá para pensar em associação. Enquanto os crentes em Cristo Jesus vão buscar a manutenção da justiça, os incrédulos, eles vivem na iniquidade. Os cristãos vivem na luz, enquanto os incrédulos, eles se acomodam com as trevas e não se incomodam com elas. Para eles é a mesma coisa, para eles é muito tranquilo essa relação de vida. Vivem nas trevas, gostam de viver nas trevas, estão acostumados com ela e elas não incomodam. Ao contrário daqueles que estão com o Senhor, que são incomodados por elas. E os ímpios se incomodam sim com a luz. Né? Então nós vamos ver que os cristãos, eles vão buscar sempre obediência ao Senhor, adorar ao Senhor Jesus com as suas próprias vidas. Os incrédulos, não. Segundo as Escrituras, meus irmãos, eles servem a Satanás. O texto de Efésios 2, 1, 2 e 3 nos falam sobre isso. Ele diz que nós éramos filhos da desobediência antes da nossa transformação, e nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. 1 Coríntios 10, 20.
Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Irmãos, não há associação, absolutamente. E há uma finalidade distinta dentro dessa relação. Vejam só, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Um friso que eu fiz aqui. Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, a finalidade é bem clara. O povo de Deus tem Deus habitando nele, e esse Deus que habita nele vive uma relação de filiação. É mais ou menos como jogar boliche, mas jogar boliche com bolinha de gude. Ou então, meus irmãos, vamos pensar em jogar basquete, mas jogar basquete com bola de golfe. Não vai dar certo. A bolinha de golfe pode até entrar na cesta, mas ela não foi projetada para isso. Assim como a bolinha de gude também não foi. Ela não foi projetada para derrubar pinos numa pista de boliche. Todas são redondas, mas a troca não ia dar certo, meus irmãos. E não dá certo porque elas não foram desenvolvidas com essa finalidade. Elas são distintas para aquela finalidade ou para aquela atividade que foram desenvolvidas. Então, da mesma maneira, meus irmãos, os crentes em Cristo, os cristãos, eles possuem finalidade distinta daqueles que são os incrédulos. São parecidos, mas não funcionam um no lugar do outro, o outro no lugar do outro. Enquanto os incrédulos são comparados a ídolos mortos, os cristãos são comparados ao templo. Não meramente uma construção, mas a morada do próprio Deus vivo, meus irmãos. Deus decidiu morar em nós. Somos assim, os incrédulos. As Escrituras dizem que eles não passam de ídolos. Deus habitou em nós na pessoa de Jesus. Vejam, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a encarnação do Verbo. Hoje, ele habita no meio do povo dele através do Espírito Santo. E a igreja, meus irmãos, ela é o corpo vivo de Cristo. Ela é o santuário do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Nós pertencemos ao Senhor. Isso mostra uma distinção no nosso posicionamento. Vejam, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Meus irmãos, o posicionamento de cada um de nós com relação aos incrédulos dentro da própria comunidade deve ser distinto. O nosso periódico dá um outro exemplo bem interessante. É como pensarmos, vamos pensar no futebol, que é uma paixão nacional, é chamada assim, né? Vamos pensar numa equipe de futebol? Cada jogador tem uma posição dentro da equipe, né? Hoje mudaram-se os nomes. Na época que eu jogava futebol era uma coisa bem distinta. Era o goleiro, o back central, o quarto zagueiro, lateral esquerdo, lateral direito, o médio volante, meia esquerda, meia direita, ponta esquerda e o centroavante. Hoje já está tudo diferente, né? Hoje já está tudo diferente, mas cada um tem uma função ainda hoje. Agora imagine, meus irmãos, todos estão dentro de campo. O juiz apita o início da partida e cada um sai fazendo o que bem entende. O goleiro sai de lá e resolve jogar como centroavante, né? E vai para lá, aí sai um lateral, e diz, eu vou virar goleiro. E aí começa cada um fazer o que bem entende dentro do campo. Meus irmãos, não vai dar certo. Vai virar um caos essa situação. Saber quem somos, saber qual a nossa função,
qual o nosso posicionamento, meus irmãos. Vai transformar a nossa vida, vai transformar as nossas atitudes. Sabermos o que nós somos dentro do corpo de Cristo faz toda a diferença. Se nós tivermos a consciência plena de que Deus habita em nós, nós devemos, assim, passar a temer Deus e a amar o que Ele ama e a detestar o que Ele detesta. Isso ia nos afastar, isso nos afastará do pecado. Há uma frase muito distinta que diz o seguinte, com relação às Escrituras: ou ela nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta dela. Irmãos, ou o relacionamento com Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta do relacionamento com Deus. Paulo usa a relação pai e filho para falar sobre isso. Ele diz: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Como filhos do Deus Todo-Poderoso, nós devemos, meus irmãos, viver como Deus é, como Ele se manifesta na sua essência. Os filhos devem procurar a santidade, por quê? Porque o Pai é santo. O próprio Deus diz, através da boca daqueles homens que Ele levantou para trazer a sua revelação: sede santos, porque eu sou santo. Desta forma, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, é muito difícil imaginarmos uma parceria. Como é que os cristãos podem se tornar parceiros daqueles que não querem saber de Deus? Querer saber da religião, mas não de Deus. Essa associação, meus irmãos, não é concebida por Deus. Ela ofende ao Deus Todo-Poderoso em sua santidade. Olhem só: tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade por amor a Deus. Quando isso acontece, nós seremos beneficiados. Transparência. Acolhei-vos em vosso coração, acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratemos com injustiça. A ninguém tratamos com justiça, a ninguém corrompemos e a ninguém exploramos. O apóstolo Paulo foi claro, ele nunca quis ser pesado para aqueles nossos irmãos. E ele apela, meus irmãos, para que haja no coração daqueles irmãos de Corinto um acolhimento também real da verdade do Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, não foi Paulo, não foram os outros apóstolos ou os outros companheiros de Paulo que se afastaram daquela comunidade. Foram os coríntios que se afastaram deles, porque a mensagem deles ia diferente, ia numa direção contrária ao interesse que aqueles nossos irmãos tinham. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Paulo, ele não tinha o menor interesse em ser pesado aos nossos irmãos de Corinto, né? E eles nunca foram explorados por eles, nunca foram enganados pelos apóstolos. E não há dúvida nenhuma que o zelo de Paulo por eles era real. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Paulo esteve várias vezes em Corinto, meus irmãos. E ele recebe dos irmãos de lá também cartas e mensagens. E Paulo tratou aqueles irmãos com dureza. Mas Paulo não se arrependeu do que ele fez. Né? O que ele se entristece, né, era com a expectativa dos resultados. Não tinha outra forma, meus irmãos, de lidar com o pecado daquela igreja. Eles teriam que ser confrontados, eles teriam que ser expostos,
E Paulo faz isso de uma maneira muito firme em uma de suas cartas. Paulo os repreende. Só que aquele momento de tristeza se tornou um momento de alegria. Ele soube, meus irmãos, através de Tito, que a sua repreensão ela tinha produzido frutos. Ele diz: alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Aqueles nossos irmãos tiveram arrependimento, a admoestação foi recebida da maneira como precisava. Agora o coração de Paulo ele se enche de alegria. Eles passam a obedecer a palavra do Senhor, eles dão ouvidos à palavra de Paulo, à sua exortação. Irmãos, isso mostra o efeito da palavra de Paulo, mesmo dura, mas uma palavra verdadeira e clara. Aquelas pessoas chegam ao arrependimento. Isso traz ao coração de Paulo uma alegria muito grande, porque não foi vazia a sua demonstração, não foi vazia a sua palavra para com eles. Irmãos, esse é um contraste entre os apóstolos e os incrédulos. Se esses incrédulos, por outro lado, eles produzem uma competição, uma desunião, os verdadeiros apóstolos, eles trazem mesmo o contrário, união e confiança. A relação se torna invertida. E para a gente terminar, aquela igreja de Corinto, meus irmãos, se afastou daqueles falsos apóstolos, dos verdadeiros apóstolos, eles abraçaram os falsos mestres, eles fizeram isso. Aqueles lobos vestidos em pele de ovelha. Não tinha outra solução. Eles precisavam abrir o seu coração e a sua mente para ouvir Paulo, para ouvir os companheiros dele. E eles deveriam romper os laços com esses falsos mestres, que as Escrituras chamam de servos de Satanás. Nem sempre, meus irmãos, aqueles que são considerados por aí espirituais são pessoas remidas de fatos pelo Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo Jesus. Temos muitos falsos mestres, falsos líderes e falsos crentes. Muitos. E o que vai fazer com que essa diferença aconteça e apareça é simplesmente, meus irmãos, a sua atitude e o resultado que ela produz. Então, vamos tomar cuidado, porque precisamos ser uma igreja madura, um povo maduro, um povo amadurecido, um povo santo. E quanto mais temos ouvidos ou vazão ao nosso coração dentro da nossa vontade, que pode se distanciar do Evangelho, mais distante estaremos dele. Mas quanto mais próximos do Evangelho nós estivermos, mais longe do pecado nós estaremos. Sabemos que uma igreja madura é uma igreja que em Cristo Jesus produz fruto para o arrependimento e para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, porque afinal de contas não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Deus te abençoe. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder.
nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos encerrar, meus irmãos. Nosso Deus, sabemos que não é dos fortes a vitória, não é dos que correm melhor, mas são daqueles que são fiéis ao Senhor, ó Deus. E pedimos essa fidelidade para contigo, segundo a tua palavra. E ajude-nos a não darmos lugar à arrogância, aos nossos pressupostos, mas aos valores, Senhor, reais da tua palavra. Cuide de nós, nos abençoe e permita-nos, Senhor, um olhar bereano sobre os ensinos que chegam a nós. Que saibamos olhar segundo as Escrituras, analisá-los segundo a tua verdade e, Senhor, tomarmos a segura decisão que sempre precisaremos tomar. Folhas estão à nossa volta o tempo todo, Senhor. Os irmãos de Corinto fizeram a opção por falsos mestres. Que não sejamos pessoas da mesma forma, que façamos opções erradas em nossa vida. Obrigado, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, renove-se sobre a sua vida, o seu lar, e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Deus fortaleça e renove a sua vida e te dê sabedoria em suas escolhas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Ganhei um livro de receitas que uma amada tia usava para preparar pratos memoráveis. O seu pão, especialmente, era inesquecível. Tomo coragem, tento reproduzi-lo. Preparo a massa e ponho uma bolinha dela em um copo com água. Começa o difícil tempo da espera. A bolinha avisará quando o fermento tiver feito o seu trabalho. Ele deve vencer a massa e levedá-la. Monitoro ansiosa aquele copo. Sei que ali uma guerra está sendo travada. Por que tanta demora? Já quase desistindo, olho novamente e a bolinha está flutuando.
Era um bom fermento e o resultado do seu trabalho, no seu tempo, foi lindo. Penso nos ensinos de Deus. Fermento é símbolo de influência. Nós somos fermento. A influência pode ser boa, como a do fermento que transformou a massa em um belo pão, ou pode ser má, quando deixamos que as coisas do mundo nos desviem dos caminhos de Deus. Precisamos nos precaver do fermento ruim. Somos influenciadores e somos influenciados o tempo todo. Não existe neutralidade. Sejamos a boa influência. Que pelas mãos do Senhor sejamos usados para levar o Evangelho ao mundo. Que muitos possam ser alimentados através de nós com o pão da vida. O nosso trabalho é semear a palavra. O Espírito Santo, no tempo oportuno, produzirá transformação nos corações.